Ministério do Turismo e BTG Pactual apresentam entrevista da artista e pesquisadora Renata Felinto por Paulo Farias, curador do projeto Artistas Latinas. Apoio Lei de Incentivo à Cultura em Matueté. Patrocínio BTG Pactual. Há uma videoconferência de 3 pessoas. São Paulo também, nublado e frio. Renata está no Ceará, acho que pouca chance de estar frio. Renata é negra, tem cabelos crespos e lábios grandes. Mas sejam todos muito bem-vindas aqui para esse momento. Essa conversa é um terceiro encontro que a ACT tem promovido esse ano. Aos sábados, chamamos um café da manhã. Hoje, um café da manhã com a Renata Felinto. Muito obrigada, Rê, por estar aqui. Fernando sorri, Renata faz que sim com a cabeça. Disponível para todos nós para conversar sobre arte, sobre o seu trabalho e principalmente o seu texto A Pálida História das Artes Visuais no Brasil, onde estamos negras e negros. E para conduzir essa conversa temos o Paulo Farias. Paulo é calvo e tem rosto quadrado. Que é líder do projeto Artistas Latinas, Paulo, curador. Ele usa óculos de grau e tem bigode fino. E o Paulo vem fazendo um trabalho de pensar artistas, mulheres latino-americanas que foram preteridas na história da arte, e a Renata, por seu turno, no mesmo sentido, sobre artistas negros e negras que também foram apagados da história. E, enfim, estamos aqui justamente para conversar sobre isso. Então, eu vou dar a palavra para o Paulo. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. É com você, então. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Fernando, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando com todos vocês. Com a Renata, então, já falei para ela tantas vezes que é incrível bater um papo com ela, uma pessoa que sou muito fã. Bom, vou me apresentar brevemente, porque a estrela do dia é a Renata. Meu nome é Paulo, eu sou criador do projeto Artistas Latinas, que é um projeto focado na divulgação, catalogação e educação voltada para a mulher artista da América Latina, né, entendendo também esse processo do próprio Brasil. O vídeo de Fernando é desativado. Se entender, não se entendendo como um país pertencente da América Latina. E a nossa ideia é justamente reverter um quadro de apagamento histórico que mulheres artistas, principalmente mulheres artistas não brancas, como a Renata cita muito bem no texto dela, passam dentro desse processo de construção de uma história da arte brasileira e de uma história da arte ocidental também, né? Renata, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você, quem você é. Todos já sabemos um pouquinho, mas é sempre bom também ouvir você falando de você mesma. Tá certo. Bom, primeiro eu gostaria de saudar as pessoas que disponibilizaram aí um tempo, né, do sábado, que mesmo na pandemia é um dia de descanso, né, para estar aqui com a gente, para conversar. Gostaria de agradecer ao convite que me foi feito na figura do Paulo Farias, para contribuir com esse conjunto de conversas que está sendo organizado pela Arte Consult. Agradecer também ao Fernando Sticolá pelo convite, pela organização, né? E, bom, eu sou de São Paulo, hoje eu moro no Ceará, moro aqui na cidade do Crato, que é uma cidade que eu conheci por ocasião do concurso que foi aberto, eu não conhecia, né? E eu tenho uma formação, aliás, eu venho de uma família de cinco irmãos, né, irmãs, contando comigo, fui criada na Zona Leste de São Paulo. Então, eu sou fruto ainda de uma geração que não pôde contar com políticas de ações afirmativas, então saía da Zona Leste muito longe para chegar na Zona Sul, onde era a Unesp. Então, eu falo que eu sou artista desde criança, né? Porque eu sempre desenhei e nunca parei de desenhar, né? O Dalton Paula, que já esteve aqui nas conversas, eu já o entrevistei para um outro trabalho, ele me falou que desenhava também desde pequeno, e eu acho que é isso, desde criança mesmo, porque é uma criatividade assim, contínua e sempre assim, muito em diálogo com as coisas que me atravessavam. Então, eu fui fazer artes visuais, fiz o mestrado e o doutorado, tudo na mesma instituição, na Unesp, fiz curadoria e educação em museus de arte no MAC da USP, e hoje eu estou aqui como professora na Universidade Regional do Cariri, professora de Teoria da Arte, e durante esse trajeto
eu fui desenvolvendo meus trabalhos de artes visuais, equilibrando ali o meu trabalho com esse lugar que eu ocupo também na arte e educação, que é um lugar que me dá muito prazer. Então, eu passei por inúmeros museus mesmo, né? Sou desse início de 2020, onde a arte e educação assim, ela explode como uma necessidade mesmo nas instituições museais no Brasil. Eu sou fruto dessa geração, então eu tive formação com Renata Bittencourt, com Miriam Celeste Martins, com Ana May Barbosa, enfim, que eu vou falar um pouco dela aqui hoje. E para mim, a arte e educação é fundamental. E eu fico muito feliz que duas referências, né, para a gente pensar arte contemporânea, que é a Arte Consult e que é Artistas Latinas, aqui representada na figura do Paulo, tenham esse interesse também, porque eu acho que não dá para a gente falar que o povo não entende a arte, não valoriza a arte, e não se junta a nós para fazer a defesa dessa área, se a gente não realmente assim, foca também em ferramentas que possibilitem que essa arte chegue cada vez a mais pessoas, né? Que não se torne assim, um privilégio você conseguir compreender uma obra de arte. Então, eu tenho tentado traduzir um pouco, né, dessa linguagem hieróglifa para algumas pessoas, né? Para mais e mais gente, para que a arte se torne realmente uma expressão humana de direito de todos e de todas. Então, diria que é isso, como apresentação. Eu sou mãe da Benedita Nizing e do Francisco Madiba, que moram comigo aqui no Ceará. Renata e Paulo sorriem. Incrível demais, né? Um currículo maravilhoso, com várias exposições, prêmios também, né? E, enfim, contribuições também muito pertinentes para a nossa teoria da arte, incluindo esse texto que a gente vai discutir hoje, né? Que é o Apaio da História das Artes Visuais no Brasil. E eu acho que tem uma coisa muito curiosa no título desse texto, eu queria que você falasse um pouco agora, né? Falando sobre o que te motivou nesse texto, mas eu acho que a sua motivação já começa bem no título, porque você coloca onde estamos negros e negras, então você coloca isso de um ponto de vista também muito pessoal. Então eu queria que você falasse para a gente o que te motiva a fazer essa pesquisa, não só do texto, mas, enfim, o que você vem desenvolvendo, e também quais são os eixos que você vem desenvolvendo. Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, Paulo, e daí é interessante você chamar a atenção para o título, porque quando eu fui dar esse título, eu pensei, eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim também, né? E quando a gente pega, por exemplo, o Memórias da Plantação da Grada Quilomba, né, que é um livro que eu diria que ele remonta o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, né, tem vários momentos ali que, para quem conhece o Fanon, a Grada está, ao mesmo tempo, dando continuidade às ideias que ele levanta, e quase que homenageando também, né, esse pensador da Martinica. Eu fico pensando muito nessa questão que ela coloca no livro, que ele também coloca da outridade e de nós, vistos e vistas como os outros, dentro do nosso próprio país, né? Então, não são poucos os momentos, por exemplo, aqui no Ceará, onde existe uma população, sim, preta, só que é uma população preta com outros traços faciais, em decorrência de uma miscigenação com a população indígena, afinal de contas, a região se chama Cariri, que é nome de um grupo indígena, né? Que as pessoas olham para mim, principalmente as pessoas da elite local, e muitas vezes acham que eu não sou daqui, que eu sou de um outro lugar, né? Que ou sou de Salvador ou sou da África, né? Várias pessoas já me abordaram com esse questionamento. Então, fiquei pensando muito sobre isso, né? Que mentalidade é essa, né? Que é a nossa, que vê ainda as pessoas afrodescendentes com um fenótipo mais marcado, as pessoas que fazem parte dos grupos originários do Brasil, as pessoas indígenas, como pessoas que são outras dentro do seu próprio território. E daí eu pensei, eu vou modificar isso já no título, que eu não vou falar deles, dos negros, porque eu sou negra, né? Então eu vou falar a partir também da minha experiência como artista, professora e pesquisadora, né? E esse texto, assim, ele acaba reunindo uma série de pesquisas que eu fiz anteriormente, no mestrado, no doutorado, que incorpora a minha experiência como educadora e coordenadora do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil, de outros espaços pelos quais eu passei, e eu recebi um convite para escrever esse texto que foi diretamente da Ana May Barbosa, que no dia que ela ligou, inclusive, eu recebi um susto, né? Porque ela é a nossa grande arte educadora, né? E daí eu lembro como se fosse hoje, era um domingo, ela ligou para me convidar e me perguntou se eu gostaria de participar desse congresso, que foi o Congresso Ensino e Aprendizagem das Artes na América Latina,
Colonialismo e Questões de Gênero, que aconteceu em abril de 2019 no Sesc Vila Mariana, e reuniu pessoas de vários países. E ela perguntou se eu poderia escrever um texto tratando da questão do colonialismo e das questões de gênero, né? Se eu poderia contribuir com uma fala e com o texto. Então, primeiro, que para mim assim foi como se eu tivesse recebido ali um prêmio, de receber o convite da Ana May Barbosa, que é uma pessoa que eu tenho estudado já há muito tempo. Inclusive, ela tem um trabalho de curadora que é pouquíssimo lembrado, né? Foi diretora-curadora do MAC USP durante a década de 90, e ela praticava essa decolonialidade nas curadorias, que a gente vem falando tanto de alguns anos para cá, e eu já tinha colocado esse trabalho dela no meu doutorado. Então, pensei agora que eu vou conseguir, então, falar sobre essas questões que têm povoado a minha mente para uma plateia maior. E daí eu fui buscar correlações que eu já estava fazendo, né? Então, uma professora muito próxima, arte educadora também, estava desenvolvendo um livro, acho que lá por volta de 2010, me convidou e falou, olha, gostaria que você escrevesse o capítulo sobre arte afro-brasileira. Eu falei, olha, não vou conseguir escrever, porque eu acho que a gente precisa agora, neste momento, não só entender que tem artistas que não são brancos, mas tentar alinhar cronologicamente essa produção com os movimentos artísticos que nós temos estudado, como se fosse uma linha do tempo da história da arte, e percebendo aí as concomitâncias, os paralelismos. Então, pessoas que estavam produzindo no mesmo momento que a Tarsila do Amaral está pintando a negra, né? No mesmo momento que a gente tem o Cândido Portinari pintando o mestiço, né? Então, a gente precisa compreender que outros Brasis estão produzindo arte nesse momento e tentar incluir essas produções nessa mesma linha do tempo. Não criar aí os capítulos específicos para falar de pessoas não brancas, né? Porque eu fico pensando que, ao mesmo tempo que o grupo hegemônico nos diz que existe aí uma tendência ativista separatista, esse mesmo grupo hegemônico, quando nos convida, cria eventos específicos para nós, não nos coloca em diálogo com esses que determinaram quem são os outros e as outras, né? Então, eu pensei sobre isso quando eu fui escrever o texto. Então, eu tentei estabelecer aí um paralelo entre o barroco produzido no Brasil e o barroco produzido na Europa, né? Pensando num gênero muito comum, né, durante o século XVI, XVII, XVIII, que são as alegorias, né? Principalmente as alegorias dos novos mundos aí descobertos, dos novos territórios invadidos, né? Então, eu comparei ali o trabalho do José Teófilo de Jesus com outras alegorias que representam também o continente africano, né? O José Teófilo é um pintor baiano, pouco mencionado, um grande mestre do barroco. Fui mais adiante e fui resgatar Timóteo da Costa, né, que tem sido cada vez mais falado, eu acho isso muito feliz. Se eu não me engano, o professor Kleber Amâncio, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, tem um doutorado sobre o trabalho do Timóteo da Costa, mas eu sei que a Renata Bittencourt também tem amplo conhecimento sobre o Timóteo da Costa e a sua produção. Então, eu fui comparar um trabalho do Timóteo da Costa aquela série de pinturas do Claude Monet que ele faz da Catedral de Rouen, né? Então, onde ele vai estudar a mudança da luz solar e como essa mudança vai modificar a cor que a igreja parece ter para nós, né? Então, Arthur Timóteo com certeza teve acesso às pesquisas do Claude Monet, e nesse texto eu estou aqui reiterando o que a Gilda de Melo Souza diz na década de 70, né? Sobre a produção do Arthur Timóteo, que ele é um artista modernista antes do movimento modernista, né? Tanto por conta das incorporações pictóricas que ele faz no trabalho dele, quanto também por algumas temáticas que ele adota, né? Então, indo adiante e meio fechando esse texto, eu vou trazer a negra da Tarsila do Amaral e a negra que é a Maria Auxiliadora da Silva. Então, o texto, para mim, ele tem já, Paulo, uma dimensão revisionista, né? Então, é dizer que não existe um boom de arte negra hoje, em 2021, como eu já vi críticos se equivocando nesse tipo de fala, não existe uma onda também, o que existe é uma fluidez maior de um movimento que sempre existiu. Se nós acompanhamos a história da arte do Brasil,
do momento que as pessoas africanas são trazidas para cá, elas estão em inúmeras funções, inclusive na função de desenvolver pensamento criativo artístico, né, e estético, durante o período do Barroco brasileiro. Então, dizer que a gente tem um boom agora é realizar um apagamento histórico, né? Por isso que eu coloco no título que essa história ela foi apresentada como pálida, como branca, mas nós temos aí produções acontecendo nas várias populações do Brasil, e eu estou pensando aí nas populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, né? Sempre produzindo arte, só que essa arte não feita a partir de cânones do que a gente está chamando de uma arte erudita, né? De uma arte oficial. Sim, na realidade, essa produção de arte acaba ocupando um espaço artesanal, um espaço inferior, outros espaços que não necessariamente espaços que credibilizam essa pessoa e, enfim, incorporam essa pessoa ao que seria, entre aspas, a nossa história da arte oficial, né? E eu acho Exatamente. que isso é muito problemático de vários pontos. E eu acho que é um texto muito importante e necessário também, e já criando um gancho agora do que a gente vai falar no primeiro bloco, sobre esses apagamentos históricos, né? Colocando pessoas não brancas no geral, esses processos de apagamentos históricos, não só no mundo da arte, mas também tenho percebido na arquitetura, e, enfim, em outras linguagens também, são processos que são, assim, a gente conhece os espaços, mas não sabe quem são as pessoas que fizeram aquilo, né? Enquanto pessoas brancas têm seus nomes colocados em placas, pessoas não brancas, pessoas negras, quando fazem um monumento, por exemplo, né? Que seria, eu acho que, o maior exemplo de arte para a eternidade, elas não têm a mesma identificação, né? E eu queria que você falasse também um pouco sobre esse processo de apagamento, sobre suas percepções com relação a esse apagamento histórico nesse recorte brasileiro que você fez. Então, a gente vai percebendo, Paulo, quando vai buscando estudar esses artistas, que tem um fato que ele é determinante, né, nesse processo de apagamento, que são os ciclos, né, de sociabilidade. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Porque essas pessoas todas que não estão inscritas na história da arte produziram, tem pessoas que nós não vamos conhecer, não teremos como saber que elas foram artistas, porque as obras se perdem, as biografias se perdem, as famílias, muitas vezes, que não entendiam que aquilo era um processo de criação artística também. Então, esse apagamento, ele se deve, claro que há questões do racismo estrutural também, né? Mas em outras dimensões, eu acho que ele passa por essa questão da sociabilidade, dos círculos, de quem conhece quem, porque quando a gente observa, por exemplo, o modernismo no Brasil, é um grupo de amigos, né? Da Semana de Arte Moderna de 22, né? E isso é recorrente na história da arte, né? Tanto que quando as pessoas não brancas têm acesso a essas outras pessoas que estão nesses círculos que detêm poder e visibilidade, que elas conseguem muitas vezes mostrar os seus trabalhos, né? É o caso da Maria Auxiliadora, por exemplo, né? Ela só vai conseguir mostrar o trabalho dela quando ela tem contato com Mário Schoenberg. Então, isso é muito, como eu poderia dizer, colonial mesmo, né? A maneira como a gente tem tratado de algumas profissões especificamente, que são consideradas, em um momento, profissões degradantes, né? No Barroco, o artista, por trabalhar com manualidade, era visto de uma maneira degradante, porque a manualidade no Brasil está ligada ao escravismo ainda, né? A visão de quem é que precisa trabalhar. E, por outro lado, depois você tem um giro absolutamente fantástico, no sentido de uma fantasia de que o artista vive bem, onde o artista vai ser visto como aquela pessoa que ganha muito dinheiro, né, que é o fantasma do artista do modernismo, né, que consegue uma visibilidade assim absurda como uma pessoa que age de maneira autônoma. Então, acho que no Brasil a gente tem essa questão dos círculos de sociabilidade impedindo que se conheçam esses nomes. E por mais que a gente tenha uma narrativa histórica que vai endeusar, enfatizar o processo de miscigenação como algo positivo, ele não se dá realmente no sentido de rompimento com as castas e as classes sociais que nós temos no Brasil, né? Então, um grupo não acessa o outro. Para mim, essa invisibilização, ela está muito ligada a isso também, a essa questão que é uma consequência também do processo de abolição,
do empobrecimento da população negra, da população não branca, portanto, o não acesso a determinados lugares, que não significa dizer que um espaço, por exemplo, de exibição de arte é aberto a todos e todas e você pode visitar porque é gratuito, porque nós sabemos como determinadas pessoas são recebidas nesses espaços. Então, existem barreiras invisíveis, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, que eu fui, inclusive, preencher uma vaga num museu grande, não vou revelar qual museu é, um museu privado. Uma professora conseguiu essa vaga e quando eu cheguei não precisava mais da vaga, porque a pessoa me viu, uma pessoa negra, e falou, olha, não precisa mais, mas eu sabia que precisava. Então, a gente sabe que tem muros invisíveis, que tem barreiras invisíveis, né? Então, acho que esse empalidecer, né, da arte no Brasil se deve a essa questão também, né? E se deve principalmente a colocar a arte, que não é uma arte que segue cânones europeus, no lugar de um artesanato. E daí eu não quero dizer que o artesanato seja ruim, mas é a compreensão de que essas outras populações só produzem o artesanato, né? Estou falando que não é ruim, porque, inclusive, a gente tem vários artistas contemporâneos que vão incorporar na sua produção uma dimensão da artesania, né? Seja pela cooptação do ex-voto como uma figura, como uma prática que é interessante, seja pela manualidade da própria cerâmica, enfim, tem um grupo aí de artistas que tem trabalhado com esse manual que está ligado ao artesanal. Mas o problema é só colocar a produção não branca nesse lugar, como único lugar possível, né? E daí você vai separando em categorias de forma que essas produções elas acabam não se inscrevendo como texto escrito na história da arte, a não ser que elas sejam colocadas em alguns nichos como de arte popular, né, como de, por exemplo, imagens do inconsciente, que é esse limiar, por exemplo, da produção do Arthur Bispo do Rosário, né, ou arte negra ou arte indígena, né? Então, acho que nesse texto eu tentei até, Paulo, como artista e arte educadora, organizar o que eu não encontrava quando eu era estudante, né? Então, compreender essas simultaneidades, né, que foram apagadas, né, para poder, inclusive, num momento como esse, ser feita essa narrativa de que está acontecendo um boom. Não está acontecendo um boom. Na verdade, tem mais e mais pessoas se conscientizando desse processo histórico e desse procedimento que é o epistemicídio, né? Que a Sueli Carneiro, aqui no Brasil, como filósofa, vai destrinchar e explicar melhor, né? Esse apagamento do conhecimento produzido pelo outro não branco, né? Recentemente, eu não sabia disso, sobre que esse termo é elaborado anteriormente pelo professor Boaventura de Souza Santos, né, português. E aqui no Brasil, a Sueli Carneiro vai traduzir esse termo, que é o epistemicídio, né, que é o assassinato do conhecimento do outro, né? E se você não tem consciência desses saberes dos outros, que são os outros, né, e, portanto, não interessam, como é que você vai reconhecer o que esse outro produz como arte? Vai reconhecer no lugar de equidade, né? Tanto identificando as diferenças desses processos criativos e do resultado desses processos, mas também compreendendo que a noção de arte ela atinge outras dimensões, ela incorpora outros aspectos, né, da vida humana, né, e da visão de mundo, né, da cosmovisão. Então, acho que tem a ver com tudo isso, esse apagamento, sabe? Não tem a ver só com essa consciência de uma manutenção de poder, mas tem a ver com o não entendimento da leitura de mundo do outro, né? E se você não se abre para o outro, não tem como você se aproximar mesmo disso. Não, completamente, concordo muito com você. Renata usa óculos de grau. Pensando dentro desse contexto de produção, né, como você falou, um grande exemplo disso é a Semana de 22, que era um grupo de amigos que se reúne e faz um evento que é citado em 10 entre 10 livros didáticos de escola, ao mesmo tempo que você tem outros artistas produzindo que não entram nesse mesmo livro, e o quão problemático isso é, né? E pensando também no contexto do meu projeto, no contexto de América Latina, no contexto de o Brasil não se entender com a América Latina,
são coisas muito problemáticas, que a gente tem uma lacuna muito grande, não só no ensino de arte, né, pensando em educação básica, mas também no que tipo de história da arte nós estamos apresentando. Se a gente fizer um rápido traçado da história da arte brasileira, a gente vai ter, né, da maneira como é tratada nos livros didáticos, uma arte primitiva, né, que a gente vai falar da Serra da Capivara, de arte rupestre. Aí disso a gente pula para uma arte indígena, né, aí sempre naquele mesmo contexto de produção de cestarias, de esculturas, de objetos que vão ser objetos museológicos, né? Falando assim. A gente acaba não entendendo os objetos como objetos de produção artística, mas como objetos de uso para colocarmos em museus. Depois a gente já pula para uma arte colonial, aí vai falando do barroco, dessas viagens exploratórias que são feitas aqui no Brasil, né? Mas sempre com esse olhar fetichista do europeu olhando para a gente. E depois a gente já pula para um modernismo que fica na mão de 5 artistas, e aí a gente vai, né, já corta do modernismo, vai para a arte contemporânea, mas sempre colocando esse contexto branco, né? Eu, por exemplo, estou redescobrindo agora alguns outros artistas, como o meu foco de pesquisa é sobre mulheres, eu estou redescobrindo agora a Maria Auxiliadora. Tem algumas escultoras também do início do século XX que eu estou conhecendo também, e isso, para mim, é muito preocupante, porque, ao mesmo tempo que a gente fala, e, enfim, né, pensando também no contexto do tempo que eu fui professor primário, ao mesmo tempo que a gente fala durante o mês de fevereiro sobre a semana de 22, aí pinta Bapuru, sabe? Tarsila Amaral não estava na semana de 22, mas a gente faz aquele paralelo, né? Que ela acaba sendo a grande estrela do modernismo, né, de sala de aula. Ao mesmo tempo, é preocupante que outras artistas que também estavam presentes no período do modernismo não sejam faladas, né? E aí eu queria que a gente começasse agora a falar, pensando nesse contexto de reapresentar esses artistas, né? Como você falou, a ideia não é criar uma história da arte paralela, mas é trazer essas pessoas para o que nós falamos hoje, que nós consideramos hoje como história da arte brasileira. Eu queria que você começasse a falar do Arthur Timóteo da Costa. Sim. Então, Paulo, você falou uma coisa que eu acho bem importante, né, assim, em relação às artistas, porque sempre tem assim um choque, né, quando a gente tem contato com alguém da história da arte, mas que não está na história da arte, que a gente tem acesso, né, nos textos escritos, né? E daí, assim, depois a gente pode conversar um pouco mais, assim, porque tem muitas mulheres, né? Só que essas mulheres estão todas inscritas no lugar da arte popular, né? E eu fico pensando muito, assim, nos procedimentos que fazem com que, por exemplo, um Alfredo Volpi, que também não é um artista que passou pela universidade, por essa educação formal em artes visuais, o que o leva, né, a não ser colocado num lugar naif, né, e o que coloca todas essas outras artistas no lugar do naif. E, ao mesmo tempo, podemos e devemos ressignificar o que tem sido abacado por esse termo naif? Acho que devemos, porque esse termo não vai desaparecer da história da arte. Ele é um termo que no Brasil é utilizado para identificar produções de pessoas não brancas, mas no seu surgimento na Europa ele aparece justamente para identificar a produção de um homem branco, né, que é o Henri Rousseau. E eu fui buscar depois vários naifes que são europeus também. Então, é a arte não feita na academia, e nesse lugar dessa arte não feita na academia tem muita gente não branca aqui no Brasil, né? Então, Ana das Carrancas, Raquel Trindade de Souza, Madalena dos Santos Rimbaud. Depois a gente pode conversar agora que a gente tem os nossos contatos, né? E eu passar uns nomes para você ir aí investigando essas mulheres. E sobre o Arthur Timóteo da Costa, né? O Arthur Timóteo da Costa, junto com o irmão dele, João Timóteo da Costa, eles fazem parte de um grupo de artistas que já no final do século XIX, né, conseguem ingressar na Academia Imperial de Belas Artes quando ela está na transição já para a Escola Nacional de Belas Artes, né? Então, são dois artistas que desde muito cedo, desde crianças, eles vêm de uma família, não digo que ela era abastada, mas ela não era uma família negra miserável, uma família de pessoas negras livres,
já de antes da abolição da escravidão, e ele e o irmão vão estudar na Casa da Moeda, né, que é importante a gente lembrar que as notas de dinheiro que a gente carrega, elas têm desenhos, elas precisam da arte para existir, então elas têm desenhos feitos a partir da gravura, né, e, se eu não me engano, é um tipo de água forte, né, que é essa técnica onde os traços saem muito fininhos. Então, existe lá na Casa da Moeda, não sei se existe hoje, mas existia um curso de desenho mesmo, né? E eles vão estudar lá e depois conseguem, a partir de um apadrinhamento, ingressar, né, na Escola Nacional de Belas Artes. E são dois irmãos que eu acho assim muito sintomático do homem preto no Brasil, passam por processos de adoecimento, né? Que, enfim, no fim da vida de ambos, os dois são internados na colônia dos alienados, né? Que fica aí no Rio de Janeiro, que eu acho que hoje se chama Colônia Juliano Moreira, que é para onde vai, se eu não me engano, Lima Barreto. Enfim, tem muitos homens negros do campo das artes, e mesmo fora das artes, que vão terminar sua vida nesses lugares, né, de cuidados psiquiátricos. No entanto, os irmãos Timóteo, eles conseguem uma certa inserção nesse círculo artístico. Eles são, enfim, estudantes dos grandes pintores, dos grandes escultores que a gente estuda nesses manuais de história da arte oficial, né? E eles vão ter contato, por exemplo, são amigos do Belmiro de Almeida, são amigos do Eliseu Visconti, eles são de um grupo, né, de artistas consagrados. Só que a gente tem que lembrar que a Academia de Artes do Trabalho apresentado, e esse trabalho que deveria ser apresentado, geralmente atendia a um gênero específico. Então, a gente tem vários trabalhos realizados a partir do gênero da pintura histórica, né? Alguns trabalhos da pintura retratística, né? Considerando o gênero retrato, e pouquíssimo trabalho voltado para o gênero natureza morta. E mesmo no gênero natureza morta, a gente tem uma estrela que era o Pedro Alexandrino, né? Então, esses artistas não tinham condições de concorrer com esses colegas que muitas vezes tinham mais condições de adquirir até o material de arte. Se hoje, no século XXI, é um problema para o artista não branco a aquisição de material, naquela época também era, né? Então, quando nós vamos ver as telas do Arthur Timóteo da Costa, João Timóteo da Costa, Estevão Roberto da Silva, todos esses artistas geralmente são telas menores, né, em termos de dimensões, mas não são menores em termos de apuro técnico. E no caso do Arthur Timóteo da Costa, como estudante da Escola Nacional de Belas Artes, ele consegue ser contemplado com uma das premiações que aconteciam nos salões, né, esses salões de apresentação dos trabalhos dos estudantes. Ele acaba sendo premiado com um trabalho chamado A Forja, e tem um outro trabalho que ele recebe prêmio chamado Antes do Aleluia, e ele vai para a Europa, ele vai como um prêmio de viagem. Esse prêmio de viagem era para se aprimorar em termos técnicos. Então, ele viu tudo o que estava acontecendo no final do século XIX e começo do século XX, né? Ele viu essas transformações de perto. Então, quando ele retorna para o Brasil, esse retorno do Arthur Timóteo da Costa, ele já é marcado por uma série de experiências que ele faz, né? Então, ele já começa a trazer, por exemplo, uma pintura que dialoga com o fauvismo, né? Que vai trazer ecos ali de um neoimpressionismo, que é o que a gente chama de pontilhismo também, né? Então, ele traz todos esses avanços pictóricos, essas subversões para a sua pintura. Ele vai incorporando o impressionismo também, que também era uma novidade no Brasil. Então, esses trabalhos do Arthur Timóteo da Costa, que daí já é começo do século XX, tem algumas pesquisadoras, que é o caso da Gilda de Melo Souza, numa exposição que houve no Museu Lazar Segal em 1974, chamada Os Precursores, que essa exposição ela já é um revisionismo histórico, né? Porque nela estão Belmiro de Almeida, Eliseu Visconti, Arthur Timóteo da Costa e outros artistas que são considerados precursores. O nome da exposição é Precursores até 1917, ou seja, que artistas no Brasil que estavam já anunciando o modernismo, trabalhando numa perspectiva de rompimento com o acadêmico, antes da exposição de 1917 da Anita Malfatti, né? Que vai ser considerada a primeira exposição de uma artista brasileira que incorpora, então, essas transformações do modernismo a partir do expressionismo alemão. Então, Arthur Timóteo, ele é pioneiro não só nessa pesquisa pictórica,
mas ele é pioneiro também na incorporação do tema do trabalho como um tema a ser exibido na pintura, né? Um tema que antes não era digno de estar num trabalho pintado a óleo, ele traz para a pintura dele, que é essa pintura chamada A Forja, que tem um trabalhador metalúrgico ali na labuta, né? E é um trabalho que ele sumiu. Quando você busca imagens desse trabalho na internet, ele não está em nenhum lugar, assim, não tem imagens dele. E eu fico até pensando, será que é um trabalho que está perdido numa reserva técnica? A gente não consegue uma reprodução desse trabalho em cor. Então, esse trabalho é o trabalho que a Gilda de Mello Souza vai chamar atenção no texto sobre essa exposição do Museu Lazan Segal, dizendo que, apesar de terem muitos trabalhos do Arthur Timóteo naquela exposição que eram duvidosos em termos técnicos, também era o artista que apresentava os melhores trabalhos, né? E que era evidente que ele poderia ser considerado ali um proto-modernista, né? Então, no texto, né, sobre essa história da arte que foi construída, né, e onde eu tento chamar a atenção para essa história da arte pálida e onde nós estamos, eu tento situar, então, Arthur Timóteo como um artista estudioso, né, um artista muito focado, muito interessado em renovar a sua própria pintura, né? E curiosamente, o Arthur Timóteo, além de ser internado nessa colônia psiquiátrica, o falecimento dele é justamente no ano de 1922, né? Que é o ano da Semana de Arte Moderna de 22. Então, ele sequer teve a possibilidade de se juntar a grupos de artistas que pensavam mais ou menos como ele, né? Assim, de uma necessidade de romper com determinados cânones que aprisionavam os processos de criação, né? Então, o Arthur Timóteo ele é um artista que precisa, sim, ser incorporado nesses manuais, todos, em todos os textos que falam sobre o que é o modernismo, considerando que antes da Tarsila da Moral criar a Negra, em 1923, e a Tarsila se torna a grande referência do modernismo, porque ela vai ser das primeiras artistas, né, a fazer uma representação radical de uma pessoa, né, e no caso uma pessoa negra, que é essa mulher que depois a gente vai abordar, essa, vamos dizer, perspicácia da Tarsila de trazer a negra, a pessoa negra, né, como não pertencente ao grupo dominante, a incorporação de um avanço em termos de composição, de uso da tinta, que é um avanço que está muito alinhado ao cubismo, né? Lembrando que ela foi estudante do Fernand Léger, né, que é um cubista, e, ao mesmo tempo, ela está dialogando com artistas da Europa, né? A Negra é pintada em Paris, a gente tem que lembrar disso, né? Ela é pintada numa Paris que tem um movimento chamado negrofilia. E o que é a negrofilia? É esse interesse enorme de intelectuais franceses por tudo que se relacionava às pessoas negras, considerando o que vinha principalmente de África, né? Então, a gente tem um desmonte dos reinos africanos no fim do século XIX e a gente tem vários objetos, como você mesmo chamou a atenção em relação aos objetos de povos indígenas, que vão ser levados para a Europa como um saque mesmo, tá? A gente precisa lembrar que peças que estão em museus são peças saqueadas, e que vão, assim, fascinar esses artistas porque apresentam outra forma de pensar estética, porque essa estética está ligada a outra cosmovisão, né? Então, a Tarsila está nessa Paris, compreendendo que se ela quiser se inserir nesse círculo de artistas franceses, ela vai para lá para tentar uma carreira internacional, ela precisa, então, se alinhar a esses artistas também em termos de temática. E daí lá ela tem um clique de perceber que tudo que tem no Brasil, e que estava à disposição dela como uma pessoa que cresce entre negros, né, filha de fazendeiros, tudo que era, portanto, desprezado aqui, tinha um interesse lá, por esse lugar do exótico, por esse lugar do primitivo, né, mas que estava sendo, de alguma forma, ressignificado no campo das artes visuais. Então, a Negra é um trabalho que ela faz pensando nisso, né? Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que o modernismo ele não tem só esse caminho que culmina, né, no Teatro Municipal, né, de São Paulo, né? Tem outros percursos de artistas que já apontavam para essa transformação, e o do Arthur Timóteo é um deles, né? De um artista que eu gosto de falar assim, de artistas trabalhadores e trabalhadoras, que são os que incessantemente estão em processo de criação, em processo de pesquisa. Ele era um desses artistas.
E aí eu queria que você mostrasse para a gente, nessa comparação que você fez do Arthur Timóteo com Monet, que é um trabalho lindo esse do Arthur Timóteo, né? Eu fico, inclusive, muito envergonhado de não ter conhecido antes o trabalho dele. Eu conheci em contato com o seu texto e ontem, pesquisando a imagem... No canto direito estão as janelas de Renata e Paulo em miniatura. No site do Itaú Cultural, é uma imagem muito incrível, assim, é muito impressionante, porque ela literalmente deveria ter sido incorporada à nossa ideia de modernismo. No centro há um slide com o texto A Pálida História das Artes Visuais. Onde estamos, negras e negros? Renata Felinto. Realmente ser essa pessoa do tempo, né? De controlar o tempo. Senão eu vou aqui, ó, falando... Eu vou emendando uma ideia com a outra e quase que a gente não mostra essas imagens. Então, aqui, Paulo me auxiliou nesse processo, Paulo é uma pessoa incrível, foi muito solidário, assim. A gente vai falar sobre essa questão mais para o fim, né, que é essa questão das artistas mães também, que é outro tema. Em outro slide, há uma pintura de uma construção. Mas aqui a gente tem o trabalho do Arthur Timóteo da Costa, assim, que se não tivesse essa legenda aqui do lado, poderia perfeitamente a gente olhar e entender que é um trabalho impressionista do século XIX, né? Então tem aqui um interesse dele visível, né, por essa luz do sol, né, que se movimenta aí ao longo do dia, né? Tem essa parte de baixo que não é possível identificar todos os elementos, mas que dá para perceber que é uma alameda, que tem árvores na frente, né? E essa parte de cima, onde ele vai anunciando com pinceladas rápidas o detalhamento, né, o decorativismo da fachada do edifício, e demonstrando que tem aí uma diferença, né, realmente de uma luz e sombra, não no sentido do volume, né, tradicional da luz e sombra da obra acadêmica, mas o da paisagem, né, dessa paisagem modificada pela luz solar, que é, para mim, assim, muito próximo dessa experiência do Claude Monet, né, com a Catedral de Rouen. A gente consegue perceber que, de alguma maneira, ali o Arthur Timóteo teve acesso a uma série de estudos do Monet. Aqui são alguns dos trabalhos, ele tem 18 trabalhos, né, focando nessa catedral, e aqui uma comparação onde nós conseguimos detectar de uma maneira mais explícita esse procedimento mesmo pictórico, né, dessa pincelada fragmentada, que ela é própria do impressionismo, não porque ali é um estilo proposital, mas é porque existe a pressa. Se veem as pinturas lado a lado. Em captar essa luz que vai se modificar rapidamente e, consequentemente, modifica, como nós vemos aqui, a cor. Pintura de uma catedral, né, com 18 variações de cor. Essa luz sobre ele. Então, esse trabalho do Arthur Timóteo, ele é um trabalho... a gente tem estudado em História da Arte de uma maneira, acho que até errônea em alguns casos, que o modernismo começa com as vanguardas do século XX. Só que o modernismo nas artes visuais, ele começa com o impressionismo, né? Diria até que ele começa com o advento fotográfico, né? Então, o modernismo já está sinalizado ali, porque, como diz Walter Benjamin, ele vai libertar a mão do artista, né? De copiar a realidade, e vai nos levar para essa possibilidade de outras experiências. Imagem da tela A Negra, de Tarsila do Amaral, 1923. A gente já comentou também agora. Olho sobre tela, coleção MAC o USP. trabalho da Tarsila, que acaba sendo o grande símbolo do modernismo no Brasil, né? Claro que tem outras artistas modernistas, mas podem pegar qualquer livro didático. Quando se fala do modernismo, com certeza você vai ter a Negra dentre as obras apresentadas. E esse trabalho é um trabalho que isso está no catálogo da exposição do MASP, isso está no catálogo da exposição anterior que a Pinacoteca do Estado fez sobre os desenhos da Tarsila do Amaral, que é uma exposição muito interessante, que acho que teve pouca visibilidade na época. E aqui a gente tem a Negra, essa posição que ela se encontra, principalmente da parte do seio para cima. Isso não é só uma criação da Tarsila, isso é também uma incorporação de uma fotografia que está no catálogo das duas exposições, que é uma fotografia de uma mulher negra, do álbum de família da Tarsila, que ela diz no catálogo do MASP que ela não se recorda do nome dessa mulher, mas que ela se recorda de ter tido muitas negras na vida dela, na infância dela, que eram essas mulheres que cuidavam dela. Então, aqui ela traz essa memória afetiva, mas, assim, o que me chama a atenção nesse trabalho, e daí a gente pode, se você achar pertinente, Paulo, até já passar para a Maria Auxiliadora, enquanto eu vou fazendo essa... Na pintura A Negra, de Tarsila, há uma mulher de rosto redondo e lábios grossos. Essa negra do álbum de família, ela
está com o braço na mesma posição. O braço direito dela está com essa mão caída dessa maneira. É uma senhora que aparenta ter ali por volta de uns seus 70 anos de idade, talvez tenha até menos, né? Mas nós sabemos como era a vida da pessoa escravizada, né? Essa mulher, não dá para entender na foto se ela era escravizada, se já é uma foto registrada no pós-abolição, mas, de um modo ou de outro, era uma mulher que servia a família Amaral, né? E tem outras mulheres negras nesse catálogo que também serviam a família do Amaral, tanto que a Tarsila vai falar uma das negras, né? Sinalizando que tinham muitas que tinham essa função de babá na família dela. E daí o que, para mim, chama muita atenção, que é muito curioso, né? Que nessa gana da Tarsila, né? De inserir-se, né? num sistema da arte internacional, ela vai despir essa mulher, né? Então, essa mulher que fez parte do processo de educação dela, eu diria até que de humanização, né? Porque nós podemos ter inúmeras críticas ao Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, porque ele acaba sedimentando essa noção de democracia racial, que é muito difícil de ser rompida, mesmo agora em 2021, né? O discurso da miscigenação sempre é um discurso que é colocado com uma maneira muito romântica, né? As pessoas esquecendo que que a miscigenação, inicialmente no Brasil, ela é decorrente da prática do estupro das mulheres, né? Mas, assim, tem uma parte do Casa Grande Senzala que eu acho muito interessante, que é quando ele vai falar das amas pretas, das mulheres pretas que vão retirar os espinhos da língua portuguesa, né? De uma pronúncia portuguesa com os R's muito acentuados, com os S's muito acentuados, e que vão, a partir desse momento de cuidar dessas crianças brancas, também introduzir a língua portuguesa para elas, e nessa introdução da língua portuguesa, elas estão introduzindo um português africanizado, que a Lélia Gonzalez vai chamar de português. Então, a Tarsila do Amaral, é como se ela lembra das imagens dessas mulheres negras, mas é como se ela tivesse apagado os cuidados, né, que essas mulheres negras tiveram para com ela. E daí ela desumaniza essa mulher, colocando essa mulher nua, porque na fotografia essa mulher está com roupa, está com um penteado muito recorrente entre mulheres negras, né, em fotografias antigas, que é esse penteado que se divide o cabelo no meio e tem como se fosse não, uma trança, né, nas laterais. Então, ela retira, né, esses elementos que humanizam essa mulher, que colocam essa mulher nesse lugar da civilização e devolve essa mulher para um imaginário muito corrente, construído pelo racismo científico, que é o da pessoa selvagem, né? Que é, inclusive, o que vai dizer, no início do século XX, a partir desse racismo científico, que o Brasil está fadado a não se desenvolver, né, num ritmo parecido com o das nações europeias, por conta do próprio elemento negro, né, que é um elemento selvagem, incivilizado, primitivo, brutal. Então, a Tarsila, ao deformar esse rosto, dessa referência, né, dessa imagem que foi descoberta há algum tempo, ela recoloca, né, essas pessoas num lugar que é um lugar do primitivo, né, mas do primitivo entendido como a impossibilidade do avanço, né, como um mundo natural, né, e um mundo natural que não é visto de uma maneira positiva no início do século XX, né. Na verdade, a corrida das nações europeias é para civilizarem-se e civilizarem outros territórios, né, como se fosse a grande missão do homem branco europeu civilizar o mundo, né, a partir da maneira como ele estruturou a sua própria sociedade. Em contrapartida... Pintura Autorretrato com os Anjos, de Maria Auxiliadora da Silva, 1972. Tem uma diferença aí de tempo que não pode ser desconsiderada, que é de quase 50 anos, mas que eu chamo a atenção que a gente tem na literatura o modernismo tardio, a gente tem 3 fases de modernismo na literatura, né? E que eu diria que a gente precisa compreender que a gente tem 3 fases de modernismo também nas artes visuais. Não com as mesmas explicações, mas compreendendo que o pintar o povo brasileiro, o representar o povo brasileiro, que é um pressuposto do modernismo no Brasil, ele vai ser difundido entre vários artistas de camadas sociais diferentes, e isso demora. Não é uma sociedade que tem internet, não é uma sociedade que as pessoas têm acesso às revistas, a uma circulação de conhecimento. Então, a gente tem artistas, que eu vou citar alguns aqui, como o Heitor dos Prazeres, que a pintura dele é uma pintura marcada na década de 50, na década de 60, o próprio Aguinaldo Manuel dos Santos, a Raquel Trindade de Souza,
a Madalena Santimbo, que eu já mencionei, o Paulo Pedro Leal e a Maria Auxiliadora, que está aqui. Tem muito mais gente, né? A gente tem um conjunto grande de artistas não brancos, notadamente ou pessoas pretas ou pessoas afro-indígenas também, que vão ter acesso a esse material mesmo para produzir arte, a tinta, a pincel, a material para escultura, com um intervalo maior de tempo, né? Porque vamos pensar na história do Brasil, só vou concluir esse trechinho, senão eu vou esquecer, Paulo. Década de 20 é pós-abolição ainda, gente. A abolição se deu em 1888. Então, essas famílias pretas estão se reestruturando para algo muito básico, que é ter casa e ter comida, né? Pronto, Paulo, desculpa. Não, na verdade, só ia fazer uma complementação que você fala sobre esses artistas, enfim. E tem uma outra questão também que acho que é importante destacar, que nesse processo desses artistas, sempre vai ter uma pessoa branca legitimando esse trabalho. Vai ter uma pessoa branca, por exemplo, pensando em artistas não brancas, que eu tenho um pouco mais de contato, mas pensando no próprio entendimento de Janira, que ela vai ter um processo assim como a Maria Auxiliadora. No quadro, há uma mulher de queixo fino rodeado por anjos. Uma pessoa externa que vai legitimar, dando material de trabalho para que ela faça aquele material, mas sempre com esse vínculo, né? De, olha, ela foi legitimada como artista porque uma outra pessoa legitimou ela como artista. Exatamente, Paulo. E assim, por isso, talvez, que o movimento de hoje cause mais incômodo. Esse movimento que está sendo chamado de boom. Porque, a duras penas, nós temos curadores pretos hoje, né? Nós temos críticos de arte pretos hoje. Então, é claro que a gente quer aparecer em determinadas instituições, em determinadas exposições, revistas, etc. Mas, se não aparecermos, essas outras pessoas que chegaram nesses lugares de poder introduzir artistas novos, né? Artistas novos a determinados círculos, elas não precisam de uma anuência mais da pessoa branca para fazer isso. Então, a gente pode pensar na Keina Eleison, que está aí no Rio de Janeiro, né? A gente pode pensar na Diane Lima, a gente pode falar, eu estou falando só mulher, mas tem o Thiago Paula também, a gente tem o Claudinei Roberto da Silva, a gente tem Renata Bittencourt, que eu já mencionei várias vezes, porque a Renata, ela é uma referência para mim de inúmeras formas, né? Me ajudou muito a pensar algumas questões do meu doutorado. Então, nós temos o Marcelo Campos, né, que assim, é um homem que no Brasil muitas vezes vai ser lido como branco, mas é um homem racializado, né? Então, assim, que fora do Brasil não vai ser visto dessa maneira, né? Não vai ser lido dessa maneira. Então, assim, hoje, o incômodo, desse tal boom, dessa tal onda, pode incomodar. É o problema das pessoas que estão incomodadas, que precisam fazer uma terapia, né? Precisam ser sinceras consigo e entender que são racistas. Porque, independente do aval delas, existe um grupo de profissionais, artistas latinas, né? É uma honra aparecer lá no feed de artistas latinas, né? Minhas estudantes, quando aparecem, professora, aparecendo artistas latinas, né? Então, assim, as Trovoas, que você conhece, né? Quando a gente fez a parceria. Então, assim, independente agora, né, destes grandes nomes, claro que todo mundo quer estar numa grande instituição, mas existe uma autonomia para esse círculo de artistas pretos que não existia nessa época, né, que não existia na década de 70. Então, precisava, sim, ter a pessoa branca fazendo essa introdução, essa pessoa branca que já tinha ali um comportamento, não vou dizer que é antirracista, mas que tinha menos critérios ocidentais para conseguir identificar uma obra de arte, né? Então, quando nós passamos por todas essas pessoas que eu mencionei o nome, dei todos os prazeres, a Maria Auxiliadora, todo mundo teve alguém que foi branco, né, que era branco, e que foi a pessoa que conseguiu estabelecer esse vínculo, né, entre essa pessoa que produzia arte, muitas vezes de uma maneira precária, e as instituições, né? Tanto que, por exemplo, é a partir desse tipo de relação que Todos os Prazeres é um artista que não só participou de bienais, mas foi premiado na segunda Bienal, né? Então, isso é muito importante de você lembrar. E no caso da Maria Auxiliadora, eu diria que ela e Raquel Trindade de Souza, que eu tenho falado muito o nome da Raquel Trindade, que é uma artista de Pernambuco, que é filha do Solano Trindade, né?
Tem uma história que eu acho muito interessante, quando o Solano Trindade sai de Pernambuco, vai para o Rio de Janeiro, para ser artista, para ser poeta, né? E fica muito tempo sem dar notícias para a família. A Maria Margarida, que é a mulher dele, a esposa dele, pega as crianças e vai para o Rio de Janeiro. Eu vou para essa cidade, eu vou achar onde ele está, porque não dava para ligar, né? E falar, olha, estou aqui. Mas ele, acho que estava vivendo a vida boêmia do Rio de Janeiro, né? E daí ela chega e parece que é o grande Otelo que vai dizer que conhecia já o Solano Trindade, que sabia onde ele estava hospedado. Então, a Raquel Trindade, ela vem de uma linhagem de pessoas artistas, né? A Maria Auxiliadora, daí só para concluir isso, para fazer a ligação com a Maria Auxiliadora, essa família, Trindade, vai para São Paulo depois, né? Vai para Embu das Artes, que é onde a família está estabelecida até hoje. E a Maria Auxiliadora, que a família sai de Minas para São Paulo quando ela era muito criança, e também já pintava em casa, porque a mãe dela era uma artista, a família da Maria Auxiliadora é de artistas também, né? Ela vai em busca da sua história afro-brasileira, e ela vai para Embu das Artes, e conhece esse núcleo de artistas que já se organizava na região, cuja liderança estava sob a tutela ali do Solano Trindade e do mestre Assis do Embu, né? Então, a Maria Auxiliadora vai buscar uma fonte ali de pesquisa em Embu das Artes, né? E vai se entender cada vez mais mulher negra, cada vez mais pertencente a um grupo social, a partir desse contato com a Raquel Trindade. Então, eu acho muito assim, triste esses apagamentos, porque a qualidade do trabalho da Raquel Trindade é tão excelente quanto a da Maria Auxiliadora. Só que a Raquel Trindade, digamos que ela foi cancelada, usando um termo contemporâneo, porque esse núcleo de Embu das Artes de artistas negros, inclusive, nessa década de 70, consegue uma visibilidade, inclusive para articular uma exposição no Museu de Arte de São Paulo, no MASP. E Pietro Maria Baggi tinha ali só as dúvidas em relação à qualidade dos trabalhos de arte que seriam expostos nessa exposição, né? E daí ele resolve em um momento que talvez não fosse naquela ocasião que a exposição seria feita. Quem que vai se insurgir, quem que vai divulgar, né, essa mudança, né, de decisão, né, de agendamento da exposição? A Raquel Trindade de Souza. Vai divulgar para os meios de comunicação, inclusive. E daí, hoje eu vejo, fazendo essa revisão, eu vejo que ela foi meio que cancelada por um círculo artístico, porque ela acabou, ao se pronunciar e ao se rebelar contra essa decisão, sendo encaixada na imagem de controle da negra agressiva. Sim. Não dá para conversar com essa Raquel Trindade, era uma mulher realmente assim, muito altiva e muito determinada, então vamos conduzir aqui com Maria Auxiliadora. Eu vejo dessa maneira hoje, né? Então, a Maria Auxiliadora, ela vai deixar de lado, né, essas imagens de controle sobre a mulher negra e sobre o lugar social da mulher negra na sociedade brasileira, ou como diz a Lélia Gonzalez, o lugar de negro, né? Que ela vai escrever um livro, inclusive, sobre isso, e vai assumir para ela: não vou mais ser empregada, eu não vou mais ser babá de ninguém, não vou ser mais costureira para os outros, a não ser para mim, que ela costurava as próprias roupas, né? Tem um cuidado assim, especial com as roupas na produção dela, dá para ver nesse retrato, né? Cheio de detalhes, cheio de renda, ela com turbante, né? Esse turbante como um símbolo de uma africanidade também. E daí, enquanto a mulher branca, que é a Tarsila, de uma elite, retrata a mulher negra despida, animalizada, sozinha, né, naquele matagal, que é como se fosse uma floresta atrás, a Maria Auxiliadora vai restituir para essa mulher negra, para si própria, um direito de ser artista, e se autorretrata como a artista, né? Uma artista consagrada pelo divino, né? Porque tem os anjos, né, ao redor dela, né? Ela chegou a frequentar Umbanda, Candomblé, mas ela era uma mulher cristã, né? Ela foi cristã até o fim da vida. Mas ela falava em vários escritos do querer saber, do querer entender, né? Então, eu acho esse trabalho dela assim muito emblemático
de um momento que também vão aparecendo mais e mais artistas negros, na década de 70, né? Então, a gente tem aí uma visibilidade de muitas pessoas, do Rubem Valentim, Mestre Didi, Emanuel Araújo, muita gente que vai ganhando mais e mais espaço nessa época, por outros caminhos. Slide com as pinturas lado a lado. Eu acho curioso que, assim, 95% dos nomes que você falou, eu não conhecia através de um livro de história da arte. Eu até me atrevo a falar pelo menos assim, uns 98% desses nomes, porque são justamente isso, né? São esses lugares que vão sendo construídos para algumas pessoas e sendo negados para outras. Renata, a gente precisa agora caminhar para o próximo bloco, que já é meio-dia. Em uma imagem se lê Filhos de Cam, 2004, da série Reexistindo, 2004-2009, decalque, guache e lápis dermográfico. Falando sobre ele. É um texto muito denso também, né? O texto que você escreve, eu acho que politicamente ele é muito importante, não só intelectualmente. E agora, esse segundo bloco, é um bloco que você fala um pouco sobre o seu trabalho. A gente precisa acabar daqui a pouco, né? Porque você divide essa função de além de ser uma pesquisadora e uma artista incrível, você também divide essa função com a função de ser mãe. E a gente mais cedo tinha falado, eu preciso encerrar 12h30. Mas eu também queria acho que era muito pertinente você falar sobre o seu trabalho, como você parte dessa pesquisa toda que você faz, esse resgate todo que você faz, e tudo isso eu não sei, é um trabalho que você desenvolve enquanto artista visual. Então eu queria que você falasse sobre esse trabalho também. Sim, Paulo. Inclusive, assim, assim, essa questão de ser artista, né? Eu não gosto de romantizar, mas eu percebo que para algumas pessoas sim uma necessidade, né? Ser artista, né? Então, eu poderia ser só professora agora, eu poderia trabalhar só com arte e educação, né? Focar aqui em casa, mas eu preciso produzir e compartilhar algumas reflexões em forma de visualidade com outras pessoas. Então, quando a gente vai conversando, eu acho importante trazer esse trabalho que é o Reexistindo, que é um trabalho muito do início da minha trajetória como artista, um trabalho que eu fiz ainda, comecei ainda na graduação. Esse trabalho que me leva, por exemplo, a conhecer artistas como a Rosana Paulino, que é uma pessoa que eu tenho não só como uma referência artística, eu digo que artisticamente talvez a Rosana nem seja assim minha grande referência, mas ela é uma referência de conduta, né? De conduta no campo da arte. E daí, quando eu comecei a fazer essa série, a partir de álbuns de família, um professor meu, que é Milton Sogabi, me falou da Rosana Paulino. Ele falou, olha, tem uma artista, isso era década... anos 2000 mesmo, 2000. Ele falou, olha, tem uma artista que talvez tenha alguma relação com o que você está fazendo. Então, você deveria buscar essa artista. E daí me deu o contato da Rosana por telefone, liguei para a Rosana do Orelhão, e peguei o ônibus, acho que uns 3 ônibus, para chegar na casa dela, porque São Paulo é imensa, e eu morava num extremo e ela em outro. E daí ela me recebeu e me mostrou a produção dela, e chegamos à conclusão que o que tinha de semelhante nos nossos trabalhos era o fato de terem pessoas pretas, né, representadas, né, mas que o conceito que orientava a produção dela e que orientava a minha era muito diferente. Então, esses trabalhos do Reexistindo são trabalhos que eu fui investigar, álbuns de fotografia de famílias pretas que eu conhecia, que eu conheço, e fui pegando emprestada essas imagens, né, para tentar compor uma história das pessoas pretas de São Paulo, nesse caso, mas que se articula com a história das pessoas pretas em outros lugares do Brasil, tentando ali sentir como é que essas famílias, identificar, né, investigar, como é que essas famílias guardavam a sua própria história. Porque quando nós falamos da população branca, do eurodescendente, vou usar esse termo, essas pessoas sabem de que lugar da Itália que o vô veio, que o bisavô veio, né? Não, porque a minha família é de tal região da Alemanha, né? Às vezes não é nem a família da pessoa, mas o sobrenome é de lá, daquela região da Alemanha. Então, a pessoa consegue situar, né, numa linha do tempo, né, geograficamente, de que regiões que a sua família vem. Acho que só saber o país já está ótimo, porque isso é algo que foi negado ao povo preto, né? Então, desde essa questão do nome, até a questão de
da propriedade, da posse, né, de uma herança, que ela não é mais a herança só imaterial das práticas culturais, mas uma herança material de possibilidades de compra, de aquisição. Tudo isso eu queria saber dessas famílias. Então, eu fui lá vendo os álbuns de fotografia e pedindo para essas pessoas me falarem um pouco sobre elas, né? E, ao mesmo tempo, fui tentando identificar como é que a gente pode reelaborar essas imagens, o que essas imagens nos dizem. Então, as mulheres com a pele mais clara, eu fiquei pensando muito sobre essa questão da miscigenação e da construção da imagem de controle da mulata, que eu diria que é como se fosse, pensando nas imagens de controle dos Estados Unidos, que a Patrícia Hill Collins vai pesquisar, é como se fosse a imagem da Jezebel, né, dessa mulher que usa o corpo para seduzir. Então, assim, as fotos dessas mulheres todas elas super bem alinhadas, né, assim, muito discretas, né, com um penteado, assim, com os cabelos tratados, alisados, ou com lace, né, chamada de peruca até então. Mas, assim, mesmo com toda essa compostura, né, essas mulheres vistas como um produto produzido no Brasil, né, as mulatas de exportação, né? Então, fui tentando estabelecer esses paralelos, né? E pensando nessa questão, acho que é uma música da Ivone Lara, né, Sorriso Negro. Uhum. Nesse outro trabalho que tem o nome Zumbi, fui pensando nisso, né? Nessas reuniões familiares, com mesas cheias de comida, a comida como uma celebração para o povo preto, né? Fui pensando nas várias Marias, nessas famílias pretas também, as Marias das Dores, Maria do Carmo, Maria da Paz, e o quanto que em todas essas famílias, essas Marias foram mulheres que, de alguma maneira, trabalharam para os outros, trabalharam na função de empregada doméstica, ou de cuidadora, ou de passadora de roupa. A minha mãe mesmo, na época, eu lembro dela passando roupa para uma amiga nossa, né, porque a gente estava passando dificuldades, meu pai estava internado, e eu lembro dela passando uma roupa para fora para essa amiga, para poder ter renda. Então, como em todas as famílias pretas, é reincidente, né, esse lugar da mulher também como uma mulher que está no trabalho doméstico. Pensei, enfim, passei pela questão do catolicismo, né, também, que é uma questão que para mim assim é muito cara, de pensar o quanto o catolicismo foi conivente, né, e usou da Bíblia de uma maneira a distorcer para justificar a escravidão, né? Então esse é um primeiro grupo de trabalhos assim onde eu já pensava sobre ser pessoa preta, por isso que eu combato muito a narrativa de ter uma onda negra neste momento, porque esses trabalhos são de 20 anos atrás, né? Então, fui investigando inúmeros artistas, inclusive, assim, queria muito que alguém escrevesse, estou jogando a bola aqui para quem estiver conosco, um texto sobre, assim, geração 80, mas a geração 80 que é a geração de artistas pretos, porque tem um monte de pintor preto na geração 80 que não aparece. Em um slide se lê: registro Então, da performance Dança na Terra em Que aí, Piso, 2014, fotos Marina Arruda. Está no cerne da minha produção. Então, não são conceitos que eu estou articulando hoje, mas que me atravessam. Então, aqui, nesse outro trabalho, eu tenho um trabalho chamado Danço na Terra em Que Piso, onde eu vou dançar em várias regiões da cidade de São Paulo, né? Pensando na dança como uma ação corporal que reestabelece uma conexão entre a minha matéria aqui nesse mundo e as pessoas que não estão mais em matéria, né? E que estão no mundo invisível, né? Então, estou pensando a dança, fazendo uma leitura a partir da Diana Taylor também, como um arquivo, né, que guarda aí leituras possíveis sobre os povos pretos, né, sobre os povos autóctones, os povos originários de algumas localidades. E daí eu vou dançar em vários lugares de São Paulo, como um processo de reconexão com esse território, né, assim, também numa ruptura com a narrativa eurocêntrica de construção da cidade de São Paulo. Há duas fotos de Renata em praças. Quase como se fosse uma extensão de algumas pinturas que eu realizo. Foto de Renata beijando o rosto de uma idosa preta de cabelos brancos. Dentre outras informações, se lê Margaria Axé Marias. A minha mudança de São Paulo para o Cariri, que aconteceu em 2016, foi uma mudança que me modificou profundamente. E a partir dessa mudança, eu fiz alguns trabalhos pensando a minha estada aqui no Cariri,
e a minha permanência, né, nesse local, minha sobrevivência. E fiz essa série de trabalhos para uma exposição no Centro Cultural São Paulo, para um convite que eu recebi da Maria Adelaide Pontes, que é a curadora do Centro Cultural, e fiz essa exposição pensando nessa transição, nessa migração reversa, né? E fui investigar várias mulheres que são negras, que são aqui da região do Nordeste, mas que têm as suas trajetórias realizadas aqui no Cariri, pensando tanto nos apagamentos dessas mulheres, mas também em prestá-las uma homenagem, né? Então, tem um trabalho que eu fiz nesse mesmo momento, que é o dos esvotos, que eu já vou mostrar, porque eu penso nessas mulheres pretas como um alicerce, ele não é inabalável, né? Nós temos várias questões assim que nos adoecem, mas um alicerce muito potente do povo preto no Brasil. Então, aqui a gente tem a mestra Maria Margarida, que é uma mestra do Guerreiro, que é um folguedo que ocorre aqui na região, e quem me apresentou essa mestra foi a Fatinha Gomes, que é uma cantora, uma pesquisadora da área de música, fundadora do grupo Cantando Marias, daqui da região. E quando a Fatinha me apresentou, em termos de pesquisa, eu falei, bom, em algum momento eu vou fazer um trabalho com essa senhora. E daí eu soube que ela estava internada num asilo, que ela não vive com a família dela, e nós fomos para esse asilo porque ela está num processo de esquecimento das composições que ela realizou para o Guerreiro, que é um guerreiro chamado Joana Dark, né, que ela que fundou, um guerreiro só de mulheres. Né? Vejam só, né, a gente fica pensando que o feminismo recebeu um nome como movimento, mas ele já existia como prática há muito tempo, né? Isso que as mulheristas, né, estão confrontando, né? Que algumas práticas de solidariedade entre mulheres já existiam em muitos lugares, antes da nomenclatura feminismo existir. Então, a Maria Margarida, ela é uma mulher que ela tem uma veia feminista, né? Então, ela forma esse guerreiro só com mulheres, e a gente foi lá nesse asilo cantar com ela, com mulheres que tocam violão, a gente foi fazer ela lembrar das músicas dela, né? E isso virou um happening. Foto de Margarida, a idosa preta de cabelos brancos. Inclusive, nós iríamos, em março do ano passado, apresentar para ela como ficou filmado e editado, mas a pandemia começou. Foto de uma mulher de cabelo black. Outra mulher que eu conheci aqui na região foi a Maria Caboré, que é uma mulher que viveu do século XIX, do fim do XIX para o início do século XX, numa situação de rua, de vulnerabilidade muito grande, e viveu inúmeras violências, desde violências psicológicas até violências físicas e sexuais. E daí, o túmulo dela hoje, aqui no cemitério da região do Crato... Foto de uma mulher deitada sobre um túmulo. Promessa. Ela se tornou uma figura santa, né? Aqui na região, o catolicismo popular é muito forte. Lembrem-se que tem o Padre Cícero em Juazeiro do Norte, que é a cidade aqui do lado, né? Então, as pessoas, meio que no movimento popular, houve aí esse reconhecimento, né, desse sofrimento, e ela é entendida hoje como uma mártir, como uma santa. Daí eu fui até o Rio, que é aqui perto, tem cachoeira aqui no Cariri, enfim, uma região muito farta em termos de água, né, de fonte de água. E eu fui até o Rio para buscar a água do Rio, para buscar uma água pura, uma água limpa, para lavar esse túmulo, para jogar rosas vermelhas por cima dele. Foto de Renata usando o hábito. Maria Caboré é o nome dela. E aqui é a Maria de Araújo, que é a mulher que provoca o milagre que faz o Padre Cícero ficar famoso, né? O Padre Cícero é famoso por muitas questões, mas como milagreiro, ele é famoso por conta desse evento, né? Essa mulher, que era uma beata, que ele criou, que era órfã, inclusive, a família dele cria essa mulher, ela vive com a família dele, e ele coloca a hóstia na boca dela, essa hóstia se transforma em sangue. Só que poucas pessoas conhecem a narrativa da Maria de Araújo na região de Juazeiro do Norte. Então, eu fiz uma performance onde, ao invés de dar hóstia para as pessoas, eu dei mini acarajé com pimenta, com bastante pimenta. Porque qual que era a ideia? Né? Pensar nas mães, né, de antigamente, que colocavam pimenta na boca das crianças que falavam palavrão. Foto de Renata em uma calçada e foto de mini acarajés. Das pessoas que não pronunciam o nome dela, que não sabem a história dela, né? Como se fosse também ali um castigo e uma vingança, né? E fui oferecendo esses acarajés pela rua que leva o nome dela, a Rua Maria de Araújo. E eu perguntava para as pessoas, você conhece a história, a biografia da mulher que dá nome à rua? Ninguém conhecia. Raras pessoas conheciam. E os nomes nas placas das ruas estão todos apagados.
Então, esse trabalho para mim é importante, porque também ele demarca a constituição de uma equipe de trabalho para mim aqui no Cariri, né? Uma equipe de trabalho valorizando os talentos aqui da região. Maria Macedo, que é uma artista emergente, ela fez a produção desse trabalho brilhantemente comigo em São Paulo. Foto de Renata com outras mulheres pretas. Cile, 2019, Sesc São Caetano, foto Georgia Niara. Escuta privilegiado. Com o microfone na mão, a gente tem a Sheila Ayó, que é artista, que é uma amiga, que é uma parceira, que é uma pessoa que nós fazemos muitas trocas e que eu espero que logo mais esteja aí bombando com os trabalhos dela. Maravilhosa, por sinal, incrível, uma pessoa ímpar. Maravilhosa e merecedora. Muito trabalhadora também, né? Assim, eu gosto de enfatizar essa questão do trabalho em arte, porque não é uma coisa só de influência, você tem que transformar isso em algo matérico, né? E isso requer muita dedicação, né? Então, a Sheila é uma parceira. E daí, nesse trabalho, eu faço muitas convocações quando eu faço trabalho de performance, eles têm sido coletivos, né? Eu tenho, assim, uma enorme admiração pelo Joseph Beuys, pela noção de escultura social que ele formula, e eu tenho tentado fazer trabalhos que se aproximam dessa significação de algo que faça sentido para mim e para outras pessoas. Aí, nesse trabalho, eu vou lá acionar o Frantz Fanon, né? Pensando nos traumas que o racismo causa nas pessoas pretas, e vou também acionar a Grada, a Lélia Gonzalez, pensando nessa intersecção, né, mulher negra e racismo. E daí eu convoquei pessoas que quisessem participar dessa performance e compartilhar alguma narrativa que convergesse o racismo e o machismo. E daí essas mulheres todas me responderam, nós nos organizamos de maneira cronológica, não em termos de idade, mas em termos dos acontecimentos, dos fatos narrados. E essas mulheres, vestidas como se fossem psiquiatras, né, como o Fanon, foram narrando essas histórias, e no fim das narrativas elas pegavam um receituário e receitavam para as pessoas da plateia um tratamento contra o racismo, que era algo que elas deveriam fazer na vida delas em algum momento, né? Então, foi um trabalho muito forte, sim, muito mobilizador. Eu adoro ver as pessoas chorando quando eu apresento performance. Foto de duas mulheres abraçadas. Eu não acho, gente, que o sentimento é piegas. Aliás, nós estamos nesse lugar de desumanização, de inércia, porque esse nosso lado humano, de entender que a arte é fruto da reflexão de uma pessoa que está compartilhando isso com a gente, de entender que se emocionar com a arte é algo piegas, é algo brega, porque a gente está ainda com a cabeça pensando na arte como uma coisa muito racional. Então, a gente precisa descolonizar essa compreensão da arte também. Então, nesse trabalho, muitas pessoas choravam em ouvir os depoimentos. Tem um depoimento da Isabel, que é a primeira pessoa que fala, que é uma história de quando ela tinha 6 anos de idade. Uma história de abandono de crianças pretas, né? De como uma criança preta na rua, ela é vista como uma criança de rua, e ninguém pergunta se aquela criança precisa de ajuda, se ela está perdida. Então, ela compartilhou com a gente uma história de um dia que ela foi para a escola, a professora não foi, teve algum acontecimento lá, a mãe dela levou ela para a escola e foi cumprir as tarefas do dia. A escola era muito longe da casa dela. Ela viu que não ia ter aula e ela ficou com medo, porque as outras crianças estavam indo embora, ela ia ficar lá sozinha, né? E na escola tinha uma música que a professora cantava na hora da entrada, que era uma música racista, que eu não sei se vocês já ouviram. O verso é: plantei uma cebola no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental. Dança, negrinha, eu não sei dançar, eu pego no chicote, você dança já. Uma música cantada no horário da entrada da escola. E ela falou que ficou assim, angustiada. Eu não quero ouvir essa música aqui sozinha. Cadê meus coleguinhas, né? E daí ela disse que quando ela viu o portão aberto, e não tinha nenhum adulto perto, ela saiu e voltou para casa sozinha. Ela pegou ônibus, pegou trem, caminhou um longo trecho, com 6 anos de idade. Quando ela chegou em casa, não tinha ninguém, né? A mãe dela estava fora de casa. Ela foi na casa da tia, que era perto, e a tia dela, assim, horrorizada: como é que você chegou aqui em casa? O que aconteceu? Então, as narrativas desse trabalho da psicanálise reversa, elas vão desde a infância até a vida adulta e vão falar desse lugar invisível da mulher negra, né? Então, desde a infância, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de solidão da mulher negra, ela começa na infância, gente, ela começa na pré-escola, e daí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, e no final, tem 2 das participantes,
a Darília, que é a atriz que está ajoelhada, que ela preparou um pedido de casamento para a companheira dela, que também estava participando da performance. E foi lindo, porque isso não foi combinado. Ela preparou sozinha isso. E daí culmina como, né? Culmina com também essa liberdade que a gente tem hoje, mais do que nunca, de amar quem a gente quiser e de muitas vezes só reconhecer o amor em alguém muito parecido com a gente, que conhece as mesmas dores, né? Então é disso também que se trata o trabalho. Tem um documentário que está no Netflix, que eu esqueci o nome, ele é sobre amor. E um dos episódios é de 2 mulheres negras do Rio de Janeiro, que vivem juntas. Sim. Eu me lembrei muito do Psicanálise Reversa e desse desfecho quando eu vi esse documentário emocionante, né? De você, muitas vezes, só conseguir ser compreendida por alguém que vive o mesmo que você. Foto de Darília e a companheira Elas se beijando. Para choque das senhoras da sociedade que estavam lá naquele momento, aqui prescrevendo antídotos contra o racismo. E já caminhando para o final, gente, o amortecimento, que é um trabalho que completou 2 anos, que eu apresentei nesse congresso, no Sesc Vila Mariana, foi uma encomenda do Sesc. Renata, você quer apresentar um trabalho no congresso? É um trabalho de arte. Falei, quero. Eu adoro receber esses convites, que você pode colocar lá o orçamento, colocar o preço. Foto da performance Amor, de 2019. Negocia, mas aceita. Então, é um trabalho comissionado. E daí eu queria todo mundo nu para esse trabalho, mas não dava para as pessoas estarem nuas, porque a gente sabe a perseguição que a arte tem sofrido, principalmente quando fala de gênero, né? Então eu fiz roupas, eu desenhei as roupas para as pessoas de forma que ela pudesse trazer tonalidades existentes em cores de peles pretas. Então tem desde uma cor muito clara, como por exemplo do Conrado, que está na performance, até uma cor bem escura, um marrom bem escuro, que é a cor do Xambui Weto, que é um artista do Congo, que é meu amigo também, que participou. E tem aberturas laterais nessa roupa, para a gente tocar o corpo das pessoas. É um trabalho de carícia, é um trabalho de massagem, é um trabalho de cuidado, onde as pessoas vão se tocando, e esse toque, ele pode ser só um carinho, mas ele pode ser um toque sensual também. Porque o trabalho fala sobre retomada de um olhar atencioso, carinhoso, cuidadoso para uma pessoa que se parece com você, para uma outra pessoa preta. E eu fiquei pensando no amortecimento como um trabalho que visa combater o racismo a partir do autocuidado, e não de uma réplica da violência ou de uma redistribuição dessa violência, né? Então, pensando em situações como a que aconteceu em Jacarezinho antes de ontem, né? Que não dá para o povo preto se armar e vamos atirar num bairro da elite, para as pessoas brancas sentirem a mesma dor que a gente sente, eu pensei, nossa, então vamos cuidar da gente. Então tem ervas, tem arruda, tem alecrim, tem lavanda, tem manjericão, tem óleo essencial, tem oriqui cantada, que é a Marcia Iso cantando, um oriqui para Oxum, que é o orixá do ouro, que é um ouro que não é só o metal precioso, mas é uma riqueza que é o próprio ventre da mulher preta, que é a mãe do mundo, né? Então, esse trabalho é sobre isso, né? É sobre autocuidado, é sobre você olhar uma pessoa preta na rua que você nunca viu e dar aquela cenadinha de cabeça. Em um slide se lê Ex-voto Dandara 2009, da instalação As que me habitam, 2019, aquarela sobre papel. Que ele cronometrou a nossa conversa. Vamos lá. Aqui tem um trabalho que assim, foi muito também emocionante fazer. É uma série de autorretratos como mulheres importantes na história do Brasil que não têm o seu rosto representado. Agora a gente tem a Enciclopédia Negra, né, da Lília Schwartz, Jaime Laureano e o professor Flávio Gomes também, que vários colegas, né, criaram faces para essas mulheres e para esses homens sem face na nossa história. E eu tinha começado esse trabalho antes. Eu tinha conversado com o Sidney Amaral sobre isso, porque o Sidney estava trabalhando com aquarela, e eu entendi a aquarela muito um material assim, dos artistas viajantes que criaram uma iconografia sobre a pessoa preta no Brasil, né, na época da escravidão, e o Sidney estava investigando essas imagens históricas. Eu falei, eu queria muito fazer uns autorretratos. Só que eu só entendi que esses autorretratos virariam ex-votos quando eu mudei para Cariri e comecei a frequentar alguns lugares como o Museu Vivo Padre Cícero, que tem ex-voto de tudo quanto é jeito. Tem vestido que é ex-voto, tem farda de policial que é ex-voto. O policial que deixou a farda lá, inclusive, eu conheci ele num bar, né?
numa procissão, que ele falou, vim de Campinas para entregar minha farda, porque eu estou me aposentando, e minha mulher falou, você vai entregar essa farda lá em Juazeiro do Norte para agradecer que você está se aposentando vivo, você está se aposentando bem, né? Então, é um lugar, o Museu Vivo, de muita emoção também, porque lá estão os sonhos realizados de muita gente. É um lugar muito bonito, né? Então lá as pessoas que foram pedir algo impossível, né? Então, você tem imagem de bebê, de mulher que não conseguia ter filho, você tem diplomas de gente que conseguiu se formar. É muito emocionante. E daí eu fui, a partir do conhecer este lugar, pensar nessas mulheres todas, criar esvotos para ela, que a gente tem a Maria Firmina. Aquarela de uma mulher preta com um chapéu. Com um diploma na mão, uma mulher que foi professora, que foi escritora do Úrsula, que é um romance que coloca o negro na centralidade da narrativa, né? E fui fazendo essas mulheres e agradecendo cada uma delas por terem existido. Aquarela de uma mulher magra com lábios grossos. Preta Simoa, que é uma liderança aqui do Ceará, na verdade, que vai, junto com o Dragão do Mar, organizar essa revolta dos jangadeiros, né, que vai culminar na abolição da escravidão aqui no Ceará, antes da escravidão, da abolição no Brasil. E esse trabalho ele é montado com cartas de mulheres, que eu também convoquei pela internet. Quem tem uma mulher preta na sua história de vida que gostaria de agradecer e prestar homenagem a essa mulher? Então, são inúmeros depoimentos e inúmeras fotos, né? Então, a ideia era ir colocando como esvoto, né? Agora, essa obra, que é uma instalação, está no Museu na exposição do Salão Anapolino. Fotos da instalação As Que Me Habitam. Mais narrativa, porque a ideia é que, conforme ela for sendo montada, né? Se eu não ganhar o prêmio do Salão Anapolino, essa obra não ficar lá no acervo, conforme ela for sendo montada, a ideia é que as pessoas se sintam tocadas de compartilhar a sua história, né? Então, tem várias mulheres aqui, a gente preferiu digitar, ao invés de ser manuscrito, para possibilitar que mulheres que eu não encontraria pessoalmente pudessem compartilhar suas histórias. Então, tem muita avó, muita mãe, muita tia, né? Colegas de família. Tem uma história que, assim, era muito tocante, de uma mulher que a foto dela era uma mulher, assim, que era um fantasma de maus tratos, né? De magra, de sofrida. Aí a pessoa me falou, a minha tia era alcoólatra, mas ela cuidou de todo mundo, né? E esse alcoolismo, a gente sabe o que é para o povo preto, né? Tem a ver com o que aconteceu antes de ontem, né? Tem a ver com esse medo de a gente ir na padaria e ser assassinado porque foi na padaria, como aconteceu com a Cláudia, né? Da Silva Ferreira, no Rio de Janeiro. Então, é isso, gente. Se veem as janelas de Renata e Paulo no centro da tela. Para mim, acho que não vai dar para falar de todos os pontos que a gente organizou, mas para mim, assim, arte, ela é uma expressão ligada à vida. Para mim, não tem como fazer arte sem passar pela minha vida, pela vida das pessoas que eu conheço, que eu não conheço. E ela tem sido uma narrativa da história do povo preto também, de um outro jeito, né? Acho que é isso sobre os trabalhos. Olha, Renata, eu acho que eu aprendi em 1h30 sobre a história da arte que eu não aprendi em 27 anos de vida, assim. Foi incrível te ouvir. Renata sorri e retira os óculos. Umas 3 horas aqui te ouvindo e falando sobre isso. São pontos muito pertinentes e eu acho que são pontos também que hoje precisam, sim, ser discutidos, mas também precisam sair do nicho do mundo da arte. São discussões que, enquanto educador também, eu defendo que elas estejam em educação de base, estejam nas séries iniciais, sejam compartilhadas e não fiquem só restritas aos museus, restritas às galerias, ou, enfim, né, restritas à universidade, mas também participem de toda a base da nossa educação. Tem uma pergunta que a gente poderia responder antes de finalizar, pode ser? Pode. É uma pergunta do Luiz Lotte. Deixa eu ver se responder ao vivo. Aparece para você ou não? Não está aparecendo. Apareceu aqui para mim a Adria. Eu queria saudar, que a Adria é uma pessoa que está acompanhando aqui várias questões. Aparece a Catarina. Oi, Catarina, querida.
Então, eu Não vou ler a aparecem pergunta. as perguntas, não aparecem as perguntas, mas está aparecendo nos comentários do chat, só se eu perdi essa pergunta. Tá bom, então eu vou ler a pergunta, que é o seguinte. Pergunta para você. Qual é seu conselho para os jovens artistas e estudantes de arte e educação, principalmente para os artistas e estudantes não brancos? Esse conselho é bom, porque eu vou falar a partir da minha experiência, tá, gente? Eu acho que, assim, não tem ninguém que me representa, assim, que você fale, fulano me representa, para a gente copiar os caminhos, né, dessa pessoa. Mas, assim, vou falar por mim, porque eu acho que é um conselho que eu dou para as minhas estudantes aqui, e que eu recebi também de uma pessoa que é galerista, que eu acho que hoje o Renato Silva é diretor de uma das maiores galerias do Brasil, né? Da Mendes Studio, DM. E daí a gente conversando, e eu reclamando um pouco, né, dessa questão do foco nas galerias, ele falou o seguinte, ele falou, Renata, tem campo para arte fora das galerias. Então, não necessariamente todos os artistas precisam estar no espaço da galeria, né? Então, o primeiro ponto é esse, gente. A galeria é importante, ela dá visibilidade internacional, ela dá um aporte, né, da gente não ter que cuidar de algumas questões das nossas carreiras, porque é cansativo você escrever um projeto para um edital, e você submeter, e você cuidar disso, da produção de tudo. Mas primeiro é isso, eu gostaria de, se a gente vai pensar em decolonização, decolonialidade de fato, a gente precisa compreender que existem outros agentes que podem possibilitar a nossa inserção num sistema da arte e que a gente precisa criar também outras instituições. Eu estou entendendo que criar outras instituições é, inclusive, pensar nessa iniciativa do Nacional Trovoa, né? É pensar em coletividades, estratégias de aquilombamento, né? Que nos possibilite uma organização e uma inserção que não necessite do aval do outro, tá? Para que nós possamos existir. E pensando nas pessoas que estão estudando, que estão produzindo, continuem fazendo os seus trabalhos, né? Se é um trabalho que ele está sendo bem feito, que ele está sendo feito com dedicação, com verdade, eu não estou falando bem feito em termos de material, tá? Eu estou falando bem feito em termos de você ter uma pesquisa embasada, de fato. Se o seu trabalho ele tem esse fundamento, ele pode não aparecer nem hoje, nem amanhã, mas ele vai aparecer em algum momento. E eu estou dizendo isso porque é o que eu tenho visto em relação aos artistas pretos e pretas. A gente tem artistas pesquisadas hoje, que é o caso da Maria Auxiliadora da Silva, que não vai gozar do valor das obras dela hoje. Não pôde em vida contar com esses recursos, mas a família dela espero que possa contar, né? Que é o caso, por exemplo, da família da Raquel Trindade de Souza, né? Que em vida também eu a visitei inúmeras vezes, uma casa extremamente simples e muitas dificuldades financeiras, mas espero, e é por isso que eu falo bastante dela, que a família dela possa gozar dessa herança. Então, o que eu quero dizer para vocês, não pensem no tempo cronológico ocidental como um tempo para organizar a carreira de vocês. Pensem num tempo mítico, num tempo iroco, né? Porque esse legado que vocês estão construindo agora a partir das pesquisas pessoais, se vocês não colherem agora com 20 anos, com 30 anos, vão colher com 40, com 50, né? E somos nós que precisamos escrever sobre nós mesmos, nós que precisamos nos indicar também, tá? E assim, eu vou fazer uma revelação aqui. Fui parte do comitê de indicação do Prêmio Pipa esse ano, né? Para mim foi uma honra, né? Indicar artistas para concorrer ao Prêmio Pipa. E eu articulei isso com a Fabiana Lopes, que é curadora, né? Que também estava no comitê, porque a gente precisa se articular, discutir, sabendo ouvir o outro, sem entender que a opinião contrária é uma ofensa pessoal, né? E que nos coloca em trincheiras diferentes, e entender, inclusive, assim, a branquitude não como inimiga, porque tem muita gente que é aliada, né? Entender que a gente precisa aprender a negociar, que a gente precisa aprender a controlar o tom da voz e a transformar essa raiva, como diz a Audre Lorde, né, no uso da raiva, em produção, em conhecimento, né? Para mim, a pior vingança, né, que a gente pode arquitetar contra esses que tentaram nos apagar é construir, ainda que em silêncio, uma carreira brilhante. Porque o que é feito com dedicação não tem como não aparecer. Uma hora vai aparecer. Eu acho que é isso. Continuem fazendo, independente dos resultados de salões. Continuem fazendo. Eu fiquei 20 anos fazendo sem ter resposta. Então, acho que
É isso, né? Esse é o conselho que eu daria. Nossa, Renato, tô assim, impactado com você. Se eu já te achava incrível antes, acho que depois dessa fala que você acabou de dar, eu acho que é por isso, sabe? É o que me motiva muito de continuar trabalhando numa área, né? A gente trabalha na área cultural, eu não trabalho só com artes visuais, trabalho também com teatro, né? Que eu acho que também permite a gente, às vezes, persistir e entender que, enfim, a gente precisa resistir nesses espaços para que a gente consiga também nos tornar exemplos para outras pessoas também, né? Para que a gente consiga quebrar essa hegemonia. Renato, eu queria muito te agradecer por ter participado hoje. Sei que sua agenda é muito concorrida. Estou muito feliz e grato por você ter participado desse espaço com a gente. Também queria agradecer ao Fernando por ter possibilitado esse encontro lindo. E, enfim, só gratidão. Renata, deixa o seu Instagram para quem quiser falar com você, quem quiser te seguir, ler os seus textos também, que eu acho que são esses, como é que se diz? Esses códigos, não, são esses... Me fugiu agora a palavra, mas são essas conexões virtuais que a gente precisa criar, né? E que a gente tem disponível agora, né? Eu queria também agradecer, vou pôr aqui o meu... Eu sou a Fênix Negra, gente, no Instagram. Fênix Negra purpurinada, porque não basta ser negra, tem que ter purpurina. Eu queria aqui só, antes de finalizar, agradecer ao Fernando também pelo convite, pela iniciativa, agradecer ao Paulo, e agradecer ao Paulo especialmente porque, assim, as pessoas nos convidam, e convidam, às vezes, assim, tudo é para ontem, tudo em cima da hora, né? As pessoas não respeitam o tempo das outras. E o Paulo foi super cuidadoso nesse processo, então foi uma conversa que a gente foi construindo aos poucos, me ajudou aqui na organização das imagens, né, entendendo que eu tenho um cotidiano com as crianças, né, então eu acho que isso é um respeito também. As janelas de Renata, Paulo e Fernando são vistas no centro da tela. Como amanhã é dia das mães, né, e a gente fala tanto das mães, mas não respeita, né, a categoria mãe, a categoria social mãe, eu queria só dar esse salve, né, em relação ao Paulo, porque não é à toa que ele é um dos fundadores do Artistas Latinas, né? Compreendendo as especificidades de quando você é uma mulher que é mãe. Obrigada, Paulo. Obrigado, Renata. É um prazer enorme. Espero que a gente possa se encontrar de novo, né? E falar sobre esse tema de maternidade, que é um tema que o projeto está desenvolvendo agora. Enfim, conseguir nos encontrarmos de novo virtualmente, presencialmente, pós-pandemia. Criar novas conexões, quem sabe, de repente, um café, eu, você e Sheila em São Paulo, né? Acho que seria incrível. Um vinho, né, gente? Um vinho, pelo amor de Deus. Um vinho. Tá certo. Obrigada, gente. Um ótimo dia. Muito obrigado a todo mundo, Renata, Paulo, especialmente, todos que estavam aqui também compartilhando desse momento. Foi muito especial, estou muito feliz. Então, podemos encerrar com isso. Renata, feliz Dia das Mães, então. Obrigada. E até uma próxima oportunidade, espero que em breve com vinho, sim. Até, gente. Bom final de semana para todo mundo. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.